Graça e paz, meus queridos. Shalom, Deus abençoe a todos. Falamos aqui de Minas Gerais, Pastor Ilmar, falando aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de teologia nível básico. Nosso básico é um básico muito forte, em 36 matérias, né? Por quê? Não sei, foi assim desde o início de 92 e estamos prosseguindo assim, vamos prosseguir assim, né? É o primeiro curso. Nós estamos no livro 3, que é o livro que tem a matéria Introdução Bíblica 3. Cada introdução bíblica estuda um determinado número de livros. A primeira estudou o Pentateuco, a segunda livros históricos, a terceira vai estudar os livros poéticos e os profetas maiores, a quarta vai estudar os profetas menores, aqueles 12 profetas menores, o quinto volume vai estudar os evangelhos e o Atos dos Apóstolos, e a última versão vai estudar as epístolas paulinas, as epístolas gerais e a revelação. Nós estamos então no livro 3, a aula é sobre o livro poético chamado Salmos, e dentro dele, Salmos de degraus. Começa no 120 e acaba no 134. Cada um degrau retrata um tempo da vida de Jacó. Salmo 120 exatamente porque fala de tempo, de idade. A idade máxima na terra é 120. Está lá no Gênesis. O dia do meu espírito não contenderá mais para com os homens. Os seus dias serão 120. Então, meus queridos, nós chegamos agora na aula passada falamos sobre a guerra. Esse salmo é um salmo de guerra, que é a guerra dominar a língua, né? E o herói é quem domina a língua. Falamos da flecha. O primeiro flecheiro foi Ismael, pai de Quedar. Quedar é aquele segundo filho de Ismael. E flecha, mostrei que na Bíblia Sagrada tem 2 salmos que diz que a flecha são símbolo da língua. Língua deles é como flecha mortífera, Jeremias 9:8, e Salmo 64:3, palavras amargas são como a flecha. Hoje falaremos de outra coisa desse salmo, aqui na versão literal, diz assim, ó, a segunda parte dessa aula, da aula, tá? Como flecha na mão do guerreiro, como brasas vivas de zimbro. Quero falar hoje das brasas vivas de zimbro. O que era o zimbro? Zimbro é uma árvore. Mas que árvore é essa? Por que eu vou colocar zimbro aqui? Zimbro aparece tão pouquinho na Bíblia, só 4 vezes. Por que não colocou aqui a oliveira, ou a figueira, ou a romeira, ou a videira? Essas que são as árvores dominantes na Palestina, né? Mas foi colocar zimbro, né? Porque o zimbro tem a ver com o salmo, tem a ver com a vida de Jacó. Tem a ver com os enganos, com a língua fraudulenta dele, né? Vamos lá então, falando sobre o zimbro. O zimbro aparece só 4 vezes. Aparece em Jó 30, dizendo raízes de zimbro. Salmo 120 aqui, brasas vivas do zimbro que fizeram, em vez de fazer do eucalipto, fizeram do zimbro. E em 1 Reis 19, no episódio de Elias, quando está fugindo de Jezabel, depois acontece a matança dos profetas de Azerá e de Baal, no alto do Carmelo, que era 450 mais 400, e ele está fugindo, ele vai deitar-se debaixo de um zimbro. Então é um lugar bom para dar sombra. O que era o zimbro então? O zimbro é um junípero, é um zimbro, é uma árvore que a raiz vem de amarrar, atar. É um gênero de coníferas. Conífera é aquelas árvores assim, ó, né? Com mais de 60 espécies de arbustos e árvores de médio porte, caracterizada por apresentar tronco robusto, madeira duradoura. Geralmente tem uma longa longevidade essa árvore. Uma árvore que dura muitos anos, né? As árvores têm geralmente entre 20 a 40 metros de altura. Tem muita folha perene, em forma de agulhas, mais jovem, e depois em forma de escama, mais velha. Floresce na primavera. A vida de Elias tem a ver com esse zimbro, que foi ali debaixo de um zimbro que ele viveu a maior experiência da sua vida, antes de ser trasladado para o céu nos carros de fogo, né? Foi ali que ele estava desiludido, querendo morrer, tira minha vida, estou cansado, ficar fugindo dessa mulher que não para de me atormentar, que é Jezabel, filha de Etbaal, casada com Acabe, mãe de 3 filhas, Casia, Jorel e Atalia. E ele então está lamentando ali e ele dorme. Tão cansado que ele está, né? Depois de Berseba, ele entra no deserto e ele assentou debaixo do zimbro e dormiu. Pediu a morte, desgastado, cansado, deitou e dormiu. E um anjo acordou, mandou ele levantar e comer. E mostrou a ele pão cozido em pedra sobre brasa. Então não tem a ver brasa, né? Brasa de zimbro. Como se fosse brasa hoje em dia faz carvão de quê? De eucalipto. Aí naquele tempo o carvão era feito de zimbro. E ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Estava muito cansado. O anjo voltou. Isaías 44:19 fala sobre isso também. Sobre pão cozido em cima de pedras
em brasas, né? Punha pedra, punha brasa e fazia o cozimento. Aí mandou, come, bebe e acorda, porque a jornada vai ser grande. Você vai caminhar 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. Com a força daquela comida, então ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então o zimbro é essa madeira que foi usada para fazer essa tição, essa brasa, né? E por que foi aparecer exatamente aqui nesse salmo aqui? Porque tem a ver com isso, brasa viva de zimbro. Com esse episódio da vida de Elias, né? O desgaste, o cansaço, a fadiga, essa vontade de passar desta vida para outra, querendo uma desilusão da vida, tipo de uma depressão, né? Poderia falar em uma síndrome de burnout, um cansaço geral, um estresse geral. E aí ele diz aqui, como brasa viva de zimbro. Então, é a mesma coisa. Brasa, sempre quando refere-se a brasa, fala também disso. Brasa tem a ver com isso. A brasa do incensário, Levíticos 16, 12. A palavra brasa é gahelet. Aparece 18 vezes no Velho Testamento. E aparece em Samuel 2 vezes, em Jó, em Salmos, aparece várias vezes. No 140 também aparece. Provérbios fala sobre essas brasas. Isaías, cozi pão sobre brasas, Isaías 44, depois 47. E o Ezequiel falando dos querubins, né, naqueles carros, no primeiro capítulo, capítulo 10, e depois no de 24, panela vazia sobre brasas, mostra também que no meio daqueles querubins, dos seres viventes, tinha muita brasa. Então, a brasa, o que é a brasa? A brasa é alguma coisa que tem combustão, não é? A brasa é alguma coisa que tem combustão. O carvão, você volta para o fogo nele, ele volta em combustão, ele volta a estar ativo. Então, essa referência aqui a zimbro e a madeira de zimbro para fazer, tornar brasa, para então estar ali, é como? Ele diz aqui, né? Flechas afiando de herói e brasas vivas de zimbro. Então, essa referência é a referência desse primeiro degrau. O primeiro degrau, a pessoa às vezes ilude, né? A pessoa costuma iludir com a Bíblia cristã. Eu estava vivendo no mundo, estava tudo bom, muito bem, tudo tranquilo. Eu me tornei um servo do Senhor, pronto. As complicações vieram. Muita luta, muita dificuldade, agora está aparecendo, todas as coisas parecem estão acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo dando errado. Mas é porque é isso aqui. A pessoa entra nessa síndrome de burnout, desse cansaço, dessa fadiga. Elias não confiou em Deus, foi fugir de Jezabel. Se o Senhor mandava descer fogo do céu através dele, matava 51 soldados, batia a capa, abria o Jordão. Quantos milagres fez Elias? Né? Para que ter medo de Jezabel? Tinha que ter continuado enfrentando. Mas essa crise que vem na vida. Né? Então, o primeiro degrau já começa assim. A pessoa se converteu, está no primeiro degrauzinho da escada, tentando ter o controle da língua, que é um perigo, né? Como se fosse uma brasa viva. E debaixo desse zimbro, ela então começa a passar por dificuldades, apresenta-se diante dele essas dificuldades, esses tipos de problemas, e ele então entra nesse cansaço, nessa fadiga, nesse estresse, e pede até a morte. E ali então o zimbro fala da providência do Senhor. Foi debaixo de um zimbro que apareceu um anjo do Senhor que trouxe comida e água para ele. Esse homem comeu do pão do céu, o mesmo que o povo comeu no deserto tanto tempo, né? Que só, não podemos falar 40 anos redondos, porque na verdade o maná só começou 30 e tantos dias depois, né? Que saíram da terra prometida. O maná não caiu logo. Enquanto eles não gastaram toda a provisão que eles tinham, não caiu o maná do céu. E assim é na vida cristã e espiritual. Enquanto nós estivermos lutando, pelejando, tentando fazer a obra nós mesmos, nós vamos padecer e passar dificuldades. No momento que nós entregarmos tudo ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí quando você entrega, o que Elias fez debaixo desse zimbro aqui? Entregou os pontos. Falou, não, para mim não dá mais, chega, não quero mais, pode me recolher, não sou melhor que ninguém, já fiz o que tinha que fazer, está tudo certo, eu quero morrer. Quando entrega os pontos, o Senhor traz comida do céu. Né? Poucas pessoas na Bíblia comeram comida do céu, tirando aqueles 3 milhões que andaram no deserto e comeram, mas não entraram na Terra Santa, morreram todos que comeram não foram dignos de ter comida, aquele maná, só entrou 2 deles, um chamava Josué e o outro Caleb, nem entrou mais ninguém. Então você vai vendo que poucos comeram essa comida do céu. E quem comeu comida do céu tem que ter um cuidado muito grande. Porque o Senhor traz essa comida sob responsabilidade. Né? São aquelas pessoas que têm responsabilidade com Ele, que comem a comida do céu. E aquelas pessoas que
estão na dependência total dele. Né? Só na dependência total dele é que cai o maná. Enquanto o povo tinha comida para comer, tinha alguns víveres, alguns alimentos, não desceu maná. Foram 30 dias, saíram no dia 15 de Nissan, e depois no dia 15 do segundo mês é que começa, quando eles já passaram, atravessaram o Mar Vermelho, já estão lá próximo de Mara, depois vão para Refidim, depois vão para o Sinai. Com 90 dias eles chegam no Monte Sinai. Então o zimbro é a árvore debaixo da qual aparece o anjo do Senhor que traz pão e água. Água do céu, o povo também bebeu no Egito, no deserto. Que bateu na água 2 vezes. A primeira vez bateu na água, a rocha saiu água. A segunda vez mandou falar a rocha e bateu. Mas sempre saiu. Então beberam da água do céu. Sansão também bebeu da água do céu. Outro que bebeu da água do céu, Agar e Ismael. Aquela Beer lá, o poço vivente que me vê. Então a aula de hoje mostrou sobre o zimbro e sobre as brasas vivas, mostrando a providência de Deus quando nós entregamos tudo aos seus cuidados. Então essa é a primeira fase da vida cristã, dominar a língua e entrar na providência, na dependência total de Deus, desiludir com esse mundo, para que recebamos o pão do céu, a sombra do céu, que é o zimbro, muita folhagem, a sombra, e possamos então chegar à terra prometida, Canaã. Fica na paz, tchau.